Meus irmãos, faltam 6 dias para acabar o ano de 2019. O ano de 2019 tem sido um ano especial, com muitas vitórias, muitas conquistas, com muitas lutas, muitas lágrimas ficaram no ano de 2019, estão ficando no ano de 2019. Mas a reflexão que nós precisamos trazer aos nossos corações, nesse momento, nesse dia, é: quais foram as sementes que nós plantamos até aqui, ao longo do ano de 2019? Essas sementes, elas foram lançadas em terra fértil? Será que essas sementes germinaram? Será que essas sementes estão dando bons frutos? E você já tem desfrutado desses bons frutos que você semeou no ano de 2019? Ou será que você não semeou nada? Ou será que você não plantou nada? Ou quem sabe você até plantou, até semeou, até lançou a semente, mas esqueceu de regar, mas esqueceu de cuidar daquilo que você semeou e acabou não colhendo nada. O fato é, meus irmãos, que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de plantar pé de feijão. Não sei se você já teve essa oportunidade, acredito que a grande maioria aqui já. Então eu me lembro que eu pegava um copinho, um potinho, e eu colocava um pouquinho de água, com um pouquinho de algodão, e no meio do algodão eu colocava um grãozinho de feijão. E era muito interessante, era muito legal a gente poder ver aquela plantinha verdinha surgindo com o passar dos dias. E então, passado algum tempo, aquela plantinha, ela dava um feijão. Sabe por quê? Porque quem semeia feijão, colhe feijão. Quem semeia feijão, vai colher feijão. Você sabe o que colhe a pessoa que planta laranja? Laranja. A pessoa que planta laranja, ela colhe laranja. E a pessoa que não semeia nada, meus irmãos, o que ela colhe? Nada. Não tem como você plantar feijão esperando colher laranja. A Bíblia, ela nos diz que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Por isso que eu penso que o segredo do ano de 2020, para nós vivermos um ano de 2020 cheio de vitórias, um ano de 2020 cheio de bênçãos, o segredo é nós escolhermos bem quais são as sementes que nós vamos plantar e, de fato, semeá-las e, de fato, regá-las para que nós possamos colher grandes bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso eu quero ler com os irmãos o texto de Gálatas, capítulo 6, nos versos 7 ao 9. Veja só o que Paulo está dizendo aqui. No versículo 7 ele diz: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. O verso 8: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, preste atenção a isso. Você vai sempre colher aquilo que você plantar, se você não desistir, se você permanecer, se você perseverar, se você acreditar, se você nutrir aquilo dia após dia, porque é um fato. As suas escolhas do agora, as suas escolhas do hoje, é aquilo que vai fazer o seu amanhã. Talvez hoje você está fazendo um punhado de escolhas, achando que essas escolhas não vão dar em nada, que não tem problema, que a coisa, no final das contas, vai dar tudo certo, mas essas escolhas estão fazendo o seu futuro. Sejam essas escolhas boas escolhas, ou sejam essas escolhas más escolhas. Independente de como você tem vivido o seu hoje. Essa que é a coisa fantástica. Independente de como você tem vivido o seu hoje, o seu momento atual, você ainda pode decidir semear novas sementes agora, para colher um novo futuro, para colher um novo amanhã. Então, pensando nisso, eu gosto muito do que o apóstolo Paulo também escreveu
em sua carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 16 ao 18. Veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Veja que conselho rápido, veja que conselho simples, que conselho objetivo que o apóstolo Paulo ele nos dá aqui. Ele está nos orientando a respeito da vontade de Deus. E é por isso que eu penso que nós devemos nos agarrar seriamente àquilo que ele está nos dizendo aqui. Diante de tudo isso, eu quero refletir com os irmãos aqui nessa noite, então, sobre 3 sementes que nós precisamos semear no ano de 2020, para colhermos um ano de muitas bênçãos. E a primeira semente que nós precisamos semear é essa, é a semente da alegria. A semente da alegria. Semeie alegria, meus irmãos, porque quem semeia alegria, colhe contentamento. Quem semeia alegria, colhe contentamento. Isso porque alegria atrai alegria. Quem decide semear alegria, vai sempre ter alegria em sua vida. Quem semeia alegria, nunca vai ter falta dos frutos da alegria. Quem semeia tristeza, pelo contrário, vive preso à depressão. Quem semeia tristeza, vive preso no mais fundo poço de sofrimento. Mas se você semear alegria em 2020, meu irmão e minha irmã, mesmo em meio às lutas, você vai colher realização e satisfação. Veja só o que está escrito nos versos 16 e 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Estejam sempre alegres, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso que o desejo de Deus é que eu e você, é que nós vivamos a nossa vida sempre alegres em todas as circunstâncias. Independente se nós estamos enfrentando calmarias, se nós estamos enfrentando tribulações, se os tempos estão favoráveis ou se os tempos estão contrários, a postura do servo de Deus precisa ser sempre a postura da alegria. Alegria não é negar o seu sofrimento. É importante nós corrigirmos essa definição. Alegria não é nós oprimirmos as nossas lágrimas, não é nós fazermos de conta que não está doendo, que o nosso coração não está aflito. A alegria que nós precisamos semear é aquela que confia, é aquela que tem esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Porque, meus irmãos, é possível estar triste, é possível estar atravessando um deserto e ainda assim assumir a postura da alegria, porque a alegria não é apenas uma emoção, meus irmãos. A alegria é uma atitude que nós tomamos a fim de definirmos como é que nós vamos agir e como é que nós vamos reagir diante das mais diversas situações que nós enfrentamos. Sabe, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós nos angustiamos, e nós temos que chorar mesmo, meus irmãos. Nós precisamos elaborar as nossas dores e os nossos sofrimentos, mas nós devemos sempre tomar a postura do servo de Deus, e a postura do servo de Deus é sempre a postura da alegria. Por isso, semeie alegria na sua vida. Veja só o que o profeta disse. No texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, quando todo o povo de Israel estava chorando, ele disse o seguinte: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, se as coisas ficarem difíceis para você no ano de 2020, lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos mantém de pé. Por isso, diante de todo o sofrimento, diante de todas as lutas, de todos os cenários que você se deparar no ano de 2020, diga todos os dias a você mesmo: está difícil, é verdade, mas eu posso me alegrar, porque a alegria do Senhor é a minha força. Veja também, meus irmãos,
os seguintes conselhos que nós lemos na carta de Tiago, no capítulo 1, nos versos 2 e 3. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Veja que perspectiva maravilhosa. Eu fico impressionado com essa perspectiva que Tiago tem sobre o sofrimento. Alegre-se, meu irmão, porque quando você estiver sofrendo, se você está sofrendo aqui, então preste atenção a isso. Nesse momento que você está sofrendo, ou no momento que você estiver sofrendo, se alegre, porque esse momento difícil, porque essa dor, porque essa aflição, porque essas lágrimas que têm escorrido dos seus olhos todos os dias e molhando o teu travesseiro, meu irmão, essa dor está produzindo perseverança, força e mais força. Em meio às lutas, a sua perseverança tem a oportunidade de crescer. Em meio às lágrimas, nós somos provados, mas nós somos fortalecidos. É nas dores que a nossa fé se torna cada dia mais poderosa. Por isso, alegre-se. Nós estamos ficando mais fortes, meus irmãos. Nós estamos amadurecendo. Então, decida iniciar cada dia do ano de 2020 com a mesma declaração que fez o salmista no Salmo 118, versículo 24. Veja só o que está escrito, veja o que o salmista declarou: este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Acorde a cada manhã, meu irmão, acorde a cada manhã, e quando você se deparar no espelho, talvez você vai até tomar a atitude de escrever esse versículo num pedaço de papel, e você vai colar lá no teu espelho. Quando você se levantar, que você for lavar o teu rosto, você vai ler aquilo que está escrito lá, e você vai dizer para você mesmo: se foi Deus quem criou esse dia para eu viver, eu vou me alegrar em todas as coisas, e essa vai ser a minha atitude neste dia. Repita isso todos os dias, mantenha-se alerta durante e ao longo de todo o dia. Retome a postura da alegria a cada instante. Será que você tem assumido a postura da alegria na tua vida? Será que nós temos semeado a semente da alegria na nossa existência, meus irmãos? Pare para pensar, quais são os motivos que eu e você temos para nos alegrar no Senhor, para nos realizar nele, para nos satisfazer nele. O ano de 2020 com certeza trará as suas perdas, mas também trará as suas vitórias, trará as suas lágrimas, mas também trará os seus risos. Mas independente de qualquer coisa, decida semear a semente da alegria todos os dias da sua vida. A segunda semente para 2020 que nós precisamos semear é a semente da oração. A semente da oração. Semeie oração, meus irmãos, porque quem semeia oração, colhe respostas. Quem semeia oração, colhe respostas. Por mais importante e essencial que seja nós semearmos a semente da alegria, mas ainda não é suficiente. Além da alegria, nós precisamos semear a semente da oração todos os dias nesse próximo ano. Veja só o que está escrito nos versos 17 e 18 de 1 Tessalonicenses 5. Nunca deixem de orar, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe qual que é o desejo que Deus tem para a tua vida? Que você tenha a postura da alegria, que você nunca deixe de orar. O desejo de Deus é que nós estejamos em constante oração, isto é, em comunhão contínua com Ele, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados e nós existimos para nos relacionarmos com Deus. É por isso que Deus me deu a capacidade de falar. É por isso que Deus te deu a habilidade de se comunicar com as pessoas. Ele te deu essa capacidade para que você se comunique com Ele, se relacione com Ele. Deus sabe que quando nós falamos com Ele, nós nos alegramos e então nós descobrimos coisas maravilhosas, ocultas, secretas, que só existem no âmbito da oração. Eu, como psicólogo, eu aprendi na faculdade sobre um termo, o termo é catarse. Catarse. A catarse é um termo grego
que vem de fundo da filosofia, dos gregos, e o significado desse termo catarse é você se purificar, é você se esvaziar, você se purgar, você evacuar, ou seja, você colocar para fora aquilo que está preso dentro do teu coração, no âmbito dos teus sentimentos, no âmbito das suas emoções. Mas o que eu acho fantástico é que muito antes dos filósofos discutirem sobre este termo, muito antes da psicologia ser criada, ser inventada, Deus já falava sobre esse assunto. Deus já nos ensinava sobre a oração. Tanto que, veja só o que Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 7, ele nos orientou a fazer da seguinte maneira: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Lance sobre o Senhor Jesus toda a tua preocupação, toda a tua ansiedade, fale com Ele, ore, entregue ao Senhor. É isso que o texto está dizendo. Ao invés de ficarmos tristes pelos cantos, sofrendo e lamentando, nós podemos semear a semente da alegria. Ao invés de nós ficarmos preocupados e ansiosos com as coisas e situações que nós estamos vivendo e enfrentando, nós podemos lançar ao Senhor todas as nossas ansiedades através da oração, porque Ele cuida e tem cuidado de nós. Por isso, ore a Deus, semeie a oração, porque é um fato, meus irmãos, quem ora é ouvido, quem ora é consolado e fortalecido, quem ora desfruta de milagres, quem ora vê o impossível acontecer, quem semeia a oração colhe sempre a ação de Deus em seu favor. Veja só o que está escrito também na carta de Tiago, capítulo 5, dos versos 16 ao 18. Aqui Tiago diz o seguinte: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Veja o versículo 17. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. A oração do servo de Deus, ela é extremamente poderosa, meu irmão. Creia nisso, acredite. Quando você está aqui toda quinta-feira após quinta-feira, honrando e buscando a Deus através do pacto de oração, orando não somente aqui nos nossos cultos, mas também lá na tua casa, todas as manhãs, todos os dias, o tempo todo, você está exercendo algo que é extremamente poderoso, porque o Senhor soberano naquele momento está ouvindo o seu clamor, e a sua oração será respondida, e o milagre vai acontecer, e o poder de Deus será revelado através da sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Creia nisso. Veja que Elias orou insistentemente para que não chovesse. O que aconteceu? Não choveu. E quando ele orou para que chovesse, choveu, e a terra produziu as suas colheitas. No ano de 2020, meu irmão, você tem a oportunidade de semear a semente da oração, e ao fazer isso, você pode ter certeza que você vai ver os milagres de Deus florescendo por todos os lados na sua vida, porque quem ora, colhe resposta. Quem ora, colhe milagres. Quem ora, desfruta do melhor de Deus em sua vida. Por isso, além de iniciar o seu dia assumindo a postura da alegria, inicie o seu dia em oração. Viva o seu dia conectado, em constante oração. Mas talvez você pergunte: como assim, pastor? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da casa. Mantenha sua mente conectada a Deus o tempo todo, meu irmão. É possível. Enquanto você estiver estudando, ore a Deus: Senhor, me ajuda, me capacita a entender isso que o professor está dizendo. Quando você estiver trabalhando: Senhor, eu estou fazendo isso aqui com todo o meu coração, como louvor e adoração a Ti. Me ajuda a ser o melhor funcionário dessa empresa, me ajuda a ser o melhor empresário dessa cidade, para que pessoas sejam impactadas com a Tua presença através da minha vida. Esteja em constante oração, mantenha-se conectado, ore a todo instante, peça a direção de Deus, peça discernimento, peça sabedoria, faça da sua vida um altar,
Faça da sua vida um sacrifício vivo ao Senhor. Uma grande oportunidade que nós estamos tendo é de adquirir o livro do pastor Jacó, Minha Vida, Meu Altar. E através desse livro, que tem ali 21 capítulos, você vai poder exercitar durante 21 dias, lendo um capítulo por dia, desenvolvendo a tua fé, desenvolvendo a tua devoção, desenvolvendo a tua vida de oração. Os especialistas, eles já dizem que durante 21 dias, se você repetir aquela mesma coisa ao longo dessas 3 semanas, você desenvolve um hábito, e você também tem essa oportunidade de desenvolver o hábito da oração, o hábito de uma vida totalmente devota ao Senhor. Será que nós temos semeado a semente da oração nas nossas vidas, meus irmãos? Quais são as ansiedades, quais são as preocupações que você talvez ainda precisa entregar a Deus, que tem aí incomodado o teu coração, que tem te afligido? Comece o ano de 2020 no pacto de fé. Comece o ano de 2020, termine o ano de 2019 e comece o ano de 2020 aos pés de Jesus, semeando oração, porque o nosso Deus, Ele sempre responde às nossas orações. Ele diz sim quando Ele está aprovando, Ele diz não quando Ele está nos protegendo, Ele diz espere quando Ele está nos promovendo para algo melhor. Mas o fato é que aquela pessoa, aquele irmão, aquele homem, aquela mulher que semeia a oração, vai colher resposta e vai sempre colher o melhor de Deus. Por isso, semeie a semente da oração na sua vida. E por fim, a terceira semente para 2020 é essa: a semente da gratidão. Semeie gratidão, porque quem semeia gratidão colhe sempre muitas bênçãos. Sabe o que eu acho mais interessante da gratidão, meu irmão? É que você nunca vai ver uma pessoa que é grata, triste pelos cantos. Você nunca vai ver uma pessoa grata, insatisfeita com a vida. Você nunca vai ver uma pessoa grata sem fé, incrédula. Você nunca vai ver uma pessoa que é grata sem esperança, sem propósito, sem saber por que existe. Isso porque a pessoa que semeia gratidão, ela colhe sempre contentamento e otimismo. Por isso, além das sementes da alegria, além das sementes da oração, semeie gratidão em sua vida. Veja só o que está escrito no verso 18 de 1 Tessalonicenses 5. Paulo diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Perceba só o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Será que ele está dizendo, sejam gratos em algumas circunstâncias? Não. Paulo, ele está dizendo, sejam gratos em todas as circunstâncias. E isso significa, meus irmãos, ser gratos quando as bênçãos chegam sobre as nossas vidas. E como é fácil, e como é gostoso ser grato nesses momentos. É até natural, flui da gente. É bênção atrás de bênção, a gente quer ser grato. A gente quer agradecer a Deus, a gente quer vir no culto, a gente quer orar, a gente quer dar até aquela oferta mais rechonchuda, porque, puxa, é bênção demais. Mas nós precisamos ser gratos também quando o choro vem. Gratos quando a dor bate à nossa porta. Precisamos ser gratos quando faz sol, mas gratos também quando a chuva cai. Precisamos ser gratos quando nós estamos enfrentando momentos de escassez, quando estamos vivendo momentos de abundância, quando nós temos saúde e quando nós estamos enfermos. Gratos a Deus quando tudo está dando certo na nossa vida, mas gratos a Deus quando aparentemente está tudo dando errado, quando aparentemente tudo perdeu o controle. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gratidão é a postura do servo de Deus, e a gratidão é a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja só o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nós precisamos, nós podemos ser gratos a Deus, porque Ele é bom, e o seu amor permanece sempre fiel. Por isso seja grato. Grato a Deus por todos os seus feitos sobre a sua vida.
Meu irmão, minha irmã, se veio livramento sobre você, agradeça, seja grato. Se veio tribulação na tua vida, seja grato. Sabe por quê? Porque se veio livramento, é resultado do amor, é resultado da bondade de Deus na tua vida. Mas se veio tribulação, também é resultado do amor, também é resultado da bondade de Deus na tua vida, porque se Deus permitiu que chegasse até você, é para o seu bem, é porque Ele tem um propósito maior através de todas essas coisas, é para o seu crescimento, é para te fazer mais forte. Por isso seja grato, reconheça com alegria os feitos de Deus na tua vida. Veja só o que Paulo nos aconselhou em Efésios capítulo 5, no versículo 20, ele disse assim também: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é ser grato apenas pelas coisas que nós mais gostamos, é ser grato por tudo. E sabe de uma coisa, meus irmãos? A gratidão, além de alegrar o coração de Deus, ela atrai bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Eu acho interessante que a própria ciência já comprovou que a gratidão, ela melhora a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. A gratidão, ela melhora a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Ela nos ajuda a fazer amigos. A gratidão melhora as nossas relações sociais. Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa que é grata. Todo mundo tem prazer de conviver com uma pessoa grata, com uma pessoa positiva. A gratidão, ela também nos faz felizes, porque a gratidão nos estimula a sempre ver o lado bom, o lado positivo de todas as situações que nós estamos enfrentando. E por isso, a gratidão, ela combate e ela melhora a nossa autoestima, ela combate a depressão, ela melhora a nossa autoestima. Por isso, além de iniciar todos os seus dias desse próximo ano que está começando, assumindo a postura da alegria, orando a Deus, amanheça todos os dias, demonstrando a sua gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é em você. E mesmo ao longo do seu dia, meus irmãos, continue sendo grato. Sabe por quê? Porque ao longo do seu dia, você vai desfrutar de cada detalhe da manifestação da graça de Deus surgindo em cada momento, em cada instante. Sabe, pensando em gratidão e em uma pessoa grata, posso dizer que eu nunca conheci uma pessoa mais grata do que a minha Batiã. Batiã significa vó em japonês. E eu sou também de uma família japonesa, se vocês não sabem, meus irmãos, mas meu pai se casou com a Sueli Makino, japonesa, e eu herdei toda uma família, toda uma colônia japonesa aí. Então eu posso dizer que eu também sou japonês, entendeu? Então assim, eu tenho a minha Batiã. Minha Batiã, ela tem 95 anos. Mas 95 anos, gente, não é qualquer um que vive, não. Agora, tem muitas pessoas que até chegam nos 95 anos, mas numa cama, lá sem nem falar direito, tendo que ser alimentado por sonda, toda aquela coisa triste que a gente já viu por aí. Mas a Batiã, ela é completamente lúcida. Ela anda para tudo quanto é lado. Ela conversa, ela faz as coisas dela. Agora, dos últimos tempos para cá, ela está ficando um pouquinho mais limitada, mas eu nunca vi a Batiã reclamar de nada na vida dela. Nesses últimos quase 20 anos que eu conheço a Batiã, eu nunca vi a Batiã reclamar de nada, de nada. Sempre que eu encontro com a Batiã, ela está sorrindo. Sempre que eu encontro com a Batiã, ela está feliz. Sempre que eu pergunto como que ela está, se a saúde dela está boa, ela sempre tem uma resposta positiva, mesmo enfrentando dores, mesmo enfrentando dificuldades. Muitas vezes eu pergunto para ela como ela está, e eu sei que ela está mal. Como algum tempo atrás ela caiu, machucou. Mas quando eu encontro ela, eu pergunto: Batiã, a senhora está bem? Ela: estou bem, está tudo bem, graças a Deus, né? Tudo bom, tudo bem. Mesmo enfrentando lutas. Eu fiquei muito tocado que na última vez que eu encontrei ela, algum tempinho atrás, no velório da filha dela. Como que deve ser duro para uma mãe perder uma filha? E ela estava ali sepultando a sua filha, e em meio àquele cenário de luto, sabe o que ela disse? Ela falou assim:
Deus da graça. Deus da graça. Não havia ali um lamento, não havia ali uma reclamação, não havia ali uma queixa, não havia ali tristeza no coração dela. Ela disse: Deus da graça. Sim, meus irmãos, Deus da graça, quando nós somos gratos a Ele por tudo. E então eu perguntei para ela como que ela estava vivendo, porque nos últimos tempos para cá, ela se mudou para Curitiba, para morar lá com uma outra filha, que está tendo mais tempo para poder se dedicar em cuidar dela, e é num sítio, um lugar com bastante árvores, e ela gosta de mexer com plantas, orquídeas. Então eu perguntei para ela: Batinha, a senhora está gostando do novo lugar que a senhora está morando? Como que estão as coisas? Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu assim: sim, eu estou gostando muito. A gente sempre tem que gostar do lugar que a gente mora, né? A gente sempre tem que gostar do lugar que a gente mora. Meus irmãos, é porque a Batinha sempre semeia gratidão na sua vida, que ela sempre colhe alegria e contentamento, mesmo enfrentando dores, mesmo enfrentando perdas. E eu digo mais, eu tenho certeza que a Batinha só tem vivido os seus 95 anos até aqui, com tanta saúde, com tanta qualidade de vida, por causa da gratidão que ela nutre no seu coração. Por isso eu preciso perguntar para mim e para cada um de nós aqui nessa noite: será que nós temos semeado a semente da gratidão nas nossas vidas, meus irmãos? Quais são os motivos que nós temos para agradecer? Quais são os motivos que nós temos para ser gratos, mas que nós temos agido com tanta ingratidão, com tanta insatisfação, sempre querendo mais, sempre querendo alguma outra coisa, nunca contente, nunca grato com aquilo que a gente já tem? Quais são as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida nesse ano? Quais são os motivos que você tem para ser grato? Gratidão é a postura de quem é próspero. Gratidão é a postura de quem é satisfeito. Por isso, tenha um olhar atento aos motivos que você tem para agradecer, e você pode ter certeza, você tem aos montes. Você tem demais os motivos para ser grato. Por isso, digam muito obrigado. É tão simples. É tão simples. Exige tão pouco esforço. Muito obrigado. Obrigado porque você me ajudou. Obrigado porque nesse ano você fez a diferença na minha vida. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado porque se não fosse você, eu não teria chegado até aqui. Dê um abraço de gratidão em quem você ama. Seja grato por aquilo que você já possui. Grato pelo lugar onde você mora. Pela comida sobre a tua mesa. Talvez não é a melhor comida, mas você tem comida sobre a tua mesa. Meus irmãos, eu creio que a gratidão faz qualquer mesa se transformar num banquete. A gratidão faz diferença nas nossas vidas. Por isso, semeie a semente da gratidão. Quais são as sementes que você vai semear no ano de 2020? Nós iniciamos essa mensagem essa noite e nós meditamos no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 16 até o 18. Mas eu quero terminar essa mensagem lendo com vocês o texto de Filipenses, capítulo 4, nos versos 4, 6 e 7, onde Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, quando ele escreveu isso que nós vamos ler, tendo todos os motivos para se entristecer, tendo todos os motivos para murmurar, todos os motivos para reclamar. Mas então Paulo mais uma vez reforça exatamente a mesma coisa que ele escreveu aos Tessalonicenses. Veja só o que ele diz aos Filipenses no versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Agora, meus irmãos, veja o que está escrito no verso 7, o resultado que tem a pessoa que escolhe semear as sementes da alegria, a semente da oração, a semente da gratidão. Paulo conclui no versículo 7 dizendo o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, no ano de 2020, escolha plantar sementes
sementes que te darão bons frutos. Cuide das suas escolhas, porque tudo que você semear, isso você colherá. Por isso, escolha plantar aquilo que Deus deseja para a tua vida. Decida semear alegria e colha contentamento. Semeie oração e colha respostas. Semeie gratidão e colha bênçãos. Semeie a vontade de Deus para a sua vida e colha a paz que excede todo entendimento em um ano de muitas realizações. Feche os seus olhos que eu quero orar abençoando a tua vida. Senhor meu Deus, nós temos tantos motivos para ser gratos, ó Pai. Mas nesse final de ano nós queremos fazer um compromisso com o Senhor. Nós queremos declarar, ó Pai, que nós vamos semear todos os dias deste ano e da nossa vida, enquanto nós vivermos, nós vamos semear a semente da alegria. Todos os dias nós vamos semear a semente da oração, porque nós queremos estar na Tua presença. Todos os dias nós vamos semear a semente da gratidão, porque nós temos muito mais motivos para agradecer do que para nos entristecer. Jesus, neste finalzinho de ano, ó Pai, reta final, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por ter morrido em nosso lugar, por nos dar esperança, por nos dar, ó Deus, vida, um futuro maravilhoso, de propósito, de sentido, por nos dar família, e mesmo aqueles que não têm os seus vivos, mas têm a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Obrigado, ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Missionária Central de Maringá.